Família, segura aí que chegou o trailer de Overlord, lançou o trailer completado pra gente, oficial, irmão. Na verdade, eu acho que ele foi até vazado antes de lançar, né? Meio que isso obrigou a Kadokawa a lançar logo esse trailer pra gente. E meus amigos, muita coisa aconteceu aí, tem muita coisa pra gente discutir sobre esse filme, né? O primeiro trailer vindo lindo, maravilhoso, trilha sonora muito boa, o que por incrível que pareça, parece que a gente vai ver massacres acontecendo em primeira mão, sem ser CGI, coisa animada mesmo. Então bora pra nossa análise do trailer, aquele negocinho, irmão, mas calma, calma, eu espero, lógico, você pegar a sua pipoquinha e pegar a sua água aí. Já pegou? Já preparou? Então bora sim, vamos que vamos. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Vinas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, finalmente nós tivemos um vislumbre do que a gente gosta de falar aqui, né? Filme de Overlord. Vou te falar que eu tava muito ansioso, acho que já dava pra perceber, né, que eu tava ansioso pra isso. E olha só, exatamente o que aconteceu no Reino Santo foi contado agora, no Reino Sagrado, né? O momento em que ele foi invadido pelo Demiurgo, um reino que teve que defender, não tinha como se defender, foi buscar ajuda por fora e acabou no Reino Feiticeiro, porque ninguém queria ajudar eles. Cara, tudo se encaixa perfeitamente com o que a gente viu lá no primeiro trailer que saiu. Aquele trailerzinho, né, que foi só o Demiurgo sendo mostrado e tal, ele averiguando a muralha principal, a entrada principal do Reino Santo do Norte, para que ele conseguisse entrar ali e acabar com todo mundo. A gente já falou disso aqui no canal e já explica muita coisa ali, todo o exército do Demiurgo, como ele conseguiu aqueles demônios todos. Agora a gente está de fato dentro da grande invasão. Na primeira cena, já foi mostrado ali, sem mais delongas aqui, né? A gente já dá de cara com a princesa perfeita, a garota maravilhosa, linda, que todo mundo quer ver, Neia Baraja, irmão. Cara, Neia Baraja é incrível. E eu vou te falar que eles souberam retratar muito bem ela como personagem, até o rosto, tudo. Só você olhar, cara, devido aos olhos ferozes que ela tem. E ela herdou, inclusive, do pai dela. A Neia, ela já foi colocada ali como, tipo assim, uma pessoa que deixa uma primeira impressão meio assustadora nas pessoas que conhecem ela. Essa é a razão pela qual os amigos de infância dela mantinham distância dela. Por esse motivo, ela não conseguia construir boas relações interpessoais com outras pessoas e sempre reclamava disso com o pai dela. Sempre falava sobre esse assunto. Enquanto ela foi crescendo e crescendo, ela decidiu que o objetivo na vida dela era se tornar uma paladina dentro do Reino Sagrado. E raramente ela estava em casa, porque ela estava sempre, ó, ralando pra caraca, treinando. Começou a ir fundo nessa parada. Inclusive, ela admirava muito a própria mãe, porque a mãe dela era uma paladina lá, né? Ela tava decidida a se tornar uma paladina pra seguir os passos da própria mãe. Só que não importa o quanto ela se esforçasse, o tempo que ela gastasse lá treinando, praticando, a Neia sabia que ela não ia conseguir, porque ela não conseguia melhorar. Antes do primeiro encontro dela com o Rei Bruxo, ela até sentiu que não possuía nenhum talento inato, absolutamente nada, muito menos com uma espada pra lutar. E aí foi quando ela descobriu que, mano, as habilidades de longo alcance eram uma total perda de tempo pra trabalhar, pra melhorar até agora. E aí é que nós entramos no início da história, porque exatamente foi onde ela passou a fazer parte dos mocinhos, né? A gente vê ela de cara lá, depois de assumir a posição como escudeira, que agora ela tava no meio de todo mundo ali, da galera paladina, né? A Neia percebeu que ela se tornou mais útil para os seus companheiros do que ela parecia ser, principalmente na condução de suas missões ali, nas ordens que ela seguia sempre de acordo, eventualmente com a cortesia das pessoas com quem ela conversava e ouvia durante todas as reuniões. Isso levou a Neia a aceitar todos os seus olhos anteriormente odiados, tudo que olhava para ela como uma forma direcionada, mas ali, ó, tipo, mostrou o caminho. Ela sentiu que ela tinha uma relação com a Ordem dos Paladinos boa, né? Principalmente sempre que eles falavam mal do Rei Bruxo. Mas aí, segundo o autor Maruyama, cara, a Neia Baraja, ela era do tipo de garota que o estado mental era bastante instável, sacou? Mesmo ainda o estado mental dela sendo normal, ela parecia desanimadora para algumas pessoas devido à maneira como ela olhava para as pessoas às vezes. E esse aspecto enlouquecido da Neia foi a razão pela qual os superiores não consideraram ela muito bem no exército, mas ainda assim ela foi a mais útil para pedir ajuda para o Rei Feiticeiro, tanto que na cena seguinte a gente já vai exatamente para a recepção dos Cavaleiros do Reino Sagrado pela Albedo lá no Reino Feiticeiro, já que o Reino Restize que eles foram não podia de forma alguma ajudar eles. A Neia foi quem partiu para esse Reino Feiticeiro, pô, nem o Reino do Sul, cara, porque o ataque do Demiurgo foi no Reino do Norte, né, no Reino Sagrado do Norte, mas o Reino Sagrado do Sul, a parte sul, não quis ajudar não,
demorou para enviar reforços lá, depois se arrependeu, então ainda assim o Reino Feiticeiro foi quem fez a mudança. Quando eles chegaram lá na capital do Reino Feiticeiro, lá em Ecantel, a Neia foi ordenada a ficar na parte de trás do grupo, porque ela estava só servindo como uma guia ali, né, de antemão. E quando eles chegaram no portão principal da cidade, ela ficou maravilhada. A estátua gigante do Ainz, que agora já estava construída, pô, uma aparência majestosa, tudo ali no portão, e também muito maravilhada com a aparição de gigantes de gelo cuidando dessa estátua. Quando ela entrou, ela se surpreendeu ainda mais. Várias raças habitavam essa cidade ali, porra, a utopia que o Ainz queria. E durante a caminhada, quando ela foi em direção ao pavilhão dourado brilhante, que era onde elas iam encontrar o rei, o grupo dela se deparou com um trio de anões. Depois de questionar eles, ela ficou mais surpresa ainda em descobrir que os anões eram conselheiros técnicos vindo do próprio reino dos anões, que estavam usando os mortos-vivos para pavimentar as estradas. Olha que coisa maravilhosa que os reinos humanos não imaginavam poder acontecer, né? Eles sempre tiveram aquele negócio, aquela rivalidade com mortos-vivos, monstros, enfim, tudo por conta dos antepassados. Mas a Neia agora estava presente ali, tanto ela quanto o grupo dela, com a audiência com o Rei Bruxo e com o Albedo. Ela assistiu o que estava acontecendo, a troca entre as duas partes, só que ela acabou ficando muito desanimada, porque o Rei Bruxo só poderia fornecer ajuda depois de 3 anos. Pô, por causa da insistência dela, ela falou, não, eu vou continuar, vou insistir e tal. O Ainz até ficou encantado com essa insistência dela, o que é difícil de acontecer, então ele reduziu o tempo para 2 anos. E isso girou muito bem para Remédios, por exemplo. Ela já tinha ideia de colocar os exércitos para proteger ali outros lugares e tal, mas cara, era perfeito, mais perfeito do que nunca, porque literalmente seria um exército de demônios, que era o que o Demiurgo estava atacando, contra um exército dos mortos-vivos. Independente do que acontecesse, cara, o Reino Sagrado, quem caísse, né, quem perecesse desses dois, não ia fazer diferença, o Reino Sagrado não ia sofrer. Só que, engano dela, tá? Porque o Reino Sagrado seria afetado sim, principalmente porque se os demônios derrotassem os mortos-vivos, eles continuariam lutando com o Reino Sagrado, principalmente se eles ganhassem do Ainz. E isso aí a gente já vai comentar já, tá? Depois dela aparecer lá no trailer e tal, nós vemos então o primeiro ataque do Jaldabaoth, mano, que era onde ele tava na frente da Remédios ali, um contra o outro. Acontece que, quando o Jaldabaoth atacou Kalincha, que foi o primeiro lugar que ele entrou, a Remédios e a Ordem dos Paladinos dela enfrentaram lá junto com a Cal Cabezares, né, que era a rainha, a princesa lá, fornecendo o apoio através dos anjos que eles tinham, invocando magia e pá, e não podiam ferir mais ninguém, porque aquilo ali já tinha sido um banho de sangue. A gente viu na imagem lá o Demiurgo cheio de sangue no chão, porque assim, o cara não vai chegar e despejar ketchup ali, né? É muita gente que rodou. E olha só, a Remédios conseguiu derrubar o demônio do céu e colocar ele ali num prédio. Só que os instintos dela já falaram, pô, o demônio não vai ser derrotado tão facilmente assim. E antes que ela pudesse especular mais e mais ainda, o Jaldabaoth começou a aparecer dos escombros ali, do nada, numa forma muito mais demoníaca, muito mais aterrorizante pra acabar com tudo. Os paladinos tentaram lutar contra ele de todas as formas, só que ficaram surpresos quando sabiam que a nova forma do demônio dava a ele algum tipo de imunidade a todas as armas dos paladinos ali. Felizmente, depois de tudo, a Remédios conseguiu sobreviver a essa queda de Kalincha. Só que o Reino Sagrado do Norte acabou caindo nas mãos do Jaldabaoth e todos os suas séculas dele. A rainha tinha sido levada também quando ela acordou. Ela simplesmente sumiu, não foi encontrada em lugar nenhum. E esse foi o motivo inicial deles procurarem ajudas lá nos outros reinos. A gente teve uma cena também da invasão completa do exército do Demiurgo vindo assim. Coisa linda de se ver, cara. Mas depois desse momento aí, o momento que muitos esperavam chegou. O Ainz colocando a Remédios no lugar dela. Cara, coisa linda ver isso. Ver essa garota no desespero total. Acontece, vamos lá. No primeiro ataque, depois que o Ainz se juntou, que eles foram pra vila próxima lá, controlada por Balfok, a Remédios liderou as forças de libertação para tirar os escravos de lá, todos os humanos que tinham sido levados. Só que quando o Balfok usou a criança como refém para forçar a retirada do exército, a Remédios ordenou que todos recuassem, os paladinos dela não atacassem, mantendo a crença de salvar todas as vidas que estavam ali. Quando o Ainz viu essa futilidade e principalmente pensou, pô, ela tá cedendo às ameaças, ele interveio. Ele foi lá e matou a criança como um ato de misericórdia, permitindo que o exército retomasse toda a campanha de libertação. A Remédios ficou muito chocada com isso. Começou a denunciar e falando que o que o Ainz fez foi errado e não sei o que. Só que a pedido do subordinado, a batalha continuou e eles libertaram o acampamento com sucesso a partir daí. Pouco depois, a Remédios encontrou lá umas instalações onde aconteciam experimentos horrendos, os prisioneiros humanos eram levados pra lá e ela ficou muito perturbada com o que ela viu, permanecendo em silêncio, deixando a coordenação pro Gustav aí. E cara, foi justamente pelo ato que o Ainz fez e por ele ter colocado a Remédios no lugar, falando que tipo assim, o que ele fez com a criança precisava ser sacrificada pro bem de todos ali,
foi que teve a mudança drástica, tanto na Remédios quanto numa outra pessoa que acompanhou isso de fora, a Neia Baraja. Pô, a gente teve a virada de chave pra Neia Baraja, porque ela testemunhou a diferença de inteligência e carisma entre o Rei Bruxo e a Remédios. Tanto que ela mesmo falou no trailer lá, ela tá falando, esse é realmente o malvado morto-vivo, né? O rei morto-vivo do mal, o Ainz Urgon, Ainz Ougon, irmão. O cara é sinistro. E isso tudo ainda fez com que a Neia fosse mais respeitosa com os mortos-vivos do que com seu próprio supervisor, tá ligado? E isso é incrível de ver, mano. Pô, não tem nem como. Assim ela começa a se desenvolver ainda mais nesse filme, cara. Mais tarde, ela já tinha uma conclusão muito semelhante em comparar ele com a Cal Cabezares. Quando o Ainz comentou sobre o Exército de Libertação, que permaneceu sem ser detectado devido a ele cair nos planos dos demi-humanos lá, para monitorar a localização da resistência humana, a Neia transmitiu a sabedoria a Remédios. Ela sabia disso e transmitiu para ela. E depois que o Rei Bruxo se retirou, os sacerdotes do acampamento notaram a Neia empunhando um arco que foi dado pelo Ainz para ela. Ela foi convidada a entregar ele ao sacerdote, porque eles acreditavam que esse arco continha uma magia sinistra, mas ela recusou, ela preferiu ficar com isso. Falando, inclusive, que ela ia contar que os caras tiraram o arco dela lá pro Ainz. Então ela observou que liderar a reunião sobre o próximo movimento do Exército de Libertação era o que fez com que ela relocasse os ataques ao campo inimigo para poder reabastecer os seus suprimentos. Então a gente pulando mais lá pro finalzinho do trailer, a gente teve outro momento lindo, lindo, pra quem não sabe do que eu tô falando. A luta Jaldapop versus Ainz, mano. Sim, o Ainz, ele se encontrou com a Neia novamente, né? Ele foi pra lá depois de ter ajuda, ele falou, cara, vocês não vão conseguir segurar ele. Não adianta que não vai ter como, eu vou ter que entrar na parada. Eles continuaram conversando ali, ele, a Neia e tal, quando uma parede de chamas começou a aparecer ali, que também apareceu isso no trailer, foi o que sinalizou que o Jaldapop estava chegando. Tanto a Neia quanto o Ainz voaram pra sala de reuniões ali, do príncipe, né? Pra poder saber como que eles iam continuar. Mas antes que eles pudessem terminar a conversa, o Jaldapop do nada irrompeu pela parede, cumprimentando todo mundo com aquela forma de demônio dele gigante, né? Junto com as donzelas demoníacas, que são as Pleiades. Também apareceram lá dentro do trailer, em cima dos muros e tal. Enfim, o Ainz já queria... Ele meteu a desculpa de que ele queria pegar essas Pleiades pra ele. Então, quando o Jaldapop encontrou com o Rei Bruxo, ele foi lá e desafiou o Rei Bruxo com um duelo, que acabou aceitando. Muitas pessoas ficaram preocupadas, principalmente a Neia, né? Até porque o Ainz tinha falado que já tinha usado grande parte da sua mana para deter a galera antes deles chegarem lá. Mas o Ainz seguiu para a praça principal da cidade, aonde se encontrou com todas as mulheres ali, né? O demônio e as garotas. Eles lutaram conforme todas as instruções, dando a Neia o resto ali dos residentes do Reino Sagrado que estavam assistindo de longe uma batalha compreensível, porque não tinha como eles fazerem mais nada. Só que eles lutando, eles foram subindo e acabaram indo lá pro céu. E um pouquinho depois a gente só viu, ó, a fumacinha caindo, que apareceu justamente no trailer também. Aparentemente o Ainz caiu muito pra longe do Imperador Demônio. E quando o Imperador Demônio desceu na frente da multidão, todo espancado, mas ainda vivo, ele declarou que o Rei Bruxo era um oponente digno. Só que usar o seu poder para salvar o povo era a loucura do Rei Bruxo e também a sua morte. Sim, ali ele declarou que o Ainz morreu. O Rei Bruxo está morto, irmão. E esse foi mais um ponto-chave da história pra Neia, que é a garota que a gente ama. Porque muitos no Exército de Libertação se desesperaram com essa morte de um aliado mais poderoso que eles tinham. Mesmo que a Neia se recusasse a admitir que o Ainz tinha sido morto. E o Jaldapop, ele recuou depois da Neia ameaçar com o arco dela. Então assim, apesar da perda do Ainz, ele supostamente usou o que resta da magia para libertar as donzelas demoníacas, inclusive a CZ Delta, cara, que mudou a sua lealdade para ajudar o Exército de Libertação. Sacou? Era uma jogada interessante, né? Tudo, ó, da mente do Ainz. Óbvio que o Jaldapop era o Demiurgo e ele não podia ter morrido, né? Mas o desaparecimento do Ainz do nada foi um catalisador que fez com que a Neia crescesse e muito. Agora elas se tornaram um aliado fundamental para ganhar ali na libertação de Calixa de novo, tornando ela uma heroína muito famosa. Inclusive a fama dela levou ela a criar um movimento próximo, que era um culto de adoração ao próprio Rei Bruxo. E a partir daí ela foi atrás, até o Ainz retornar e acabar com aquela história ali. Só que isso aí não foi mostrado no trailer, a gente só tá falando uma coisinha a mais, só vou deixar aí no ar, né? Você que já leu já sabe do que eu tô falando. Mas a morte do Rei Bruxo confirmada. Cara, Neia Baraja evoluindo. Cara, Remédios ficando ali, ó, com a cara no chão, filho. Depois do Ainz humilhar ela, é uma coisa maravilhosa. Mas o melhor de tudo é o seguinte:
nós tivemos finalmente uma data revelada. Data sim, que a gente já imaginava que ia ser, né? Não o dia nem o mês, mas veio no outono de 2024. Vai ser quando vai ser lançado esse filme. Então a gente ainda tem um bom tempo ainda pra esperar, né? Uns bons meses, posso dizer. Porque o outono no Japão é em outubro, tá? Mas beleza, dá pra gente aguardar essa historinha. Esperamos até aqui. Por que a gente não pode esperar um pouco mais? Até porque até lá podem sair novos trailers contendo novas coisas que a gente vai analisar pedacinho por pedacinho aqui no canal. Por isso que eu sempre quero você junto comigo aqui pra gente poder acompanhar Overlord, cara. Porque eu amo essa obra, vocês sabem que eu me empolgo muito falando disso e eu quero comentar ainda mais, tá? Então se inscreve no canal, conto com a sua inscrição, conto com o seu sininho, não só por mim, pra me ajudar a chegar nos 200 mil, né? Falta pouquinho, mas também por você, mano. Pra você se manter inteirado, pra você se manter por dentro de tudo que vai ser lançado em Overlord, beleza? Tamo junto sempre, família. Obrigado pela força de coração, vocês são brabos. Beijinhos e até o próximo vídeo. Valeu!